Bem, viram aqui essa questão, certo, do Instituto OCP, e ela vai falar o seguinte, ó. Em certa empresa constatou-se que 40% dos funcionários que têm mais de 50 anos de idade, não, tem mais de 50 anos de idade, e em relação a esse grupo, ou seja, em relação a funcionários que têm mais de 40 anos, sabe-se que 30% pratica atividade física regularmente. Sabendo que 5% desses funcionários aí, ó, ele até põe aqui um parênteses para retomar, né? Para não ficar ambíguo. Que são funcionários com mais de 50 anos e que praticam exercícios físicos regularmente, participarão de uma prova de triatlo, né? Aí ele pergunta, pessoal, qual é o número mínimo de funcionários. Bom, essa questão, ela tem uma parte de porcentagem, assim, a maior parte dela é porcentagem, porém o cálculo final, ele vai ser uma análise do conjunto numérico aqui que a gente está trabalhando. Vocês vão já entender o que eu estou falando. Ó, cara, quando tu tiver uma questão dessas que te dá várias porcentagens, né, e você não sabe o referencial, porque quando você faz porcentagem em relação ao referencial. Matheus, como assim? Ah, imagina que eu falo assim, ó, quanto é que é 20% de 80? Esse 80 aqui, cara, é o referencial, ok? É o que eu chamo do coração. Esse cara aqui, ó, é o que eu chamo de referencial. Nas minhas aulas de porcentagem, eu sempre deixo isso em evidência, né? Porque tem muita questão que sai só com essa ideia de você entender o que é o referencial aqui. E aí como é que você calcula isso, né? Você põe 20 sobre 100, que é 20%, aí você multiplica quem? O 80. Ou você pode fazer com regra de 3 também, né? Ó, cancela aqui um zero, né? Pode cancelar outro zero, então fica 2 vezes 8, 16, né? Beleza. Então, mas isso foi só para exemplificar para vocês. Por quê? Porque quando é desse jeito é simples. Perdoa aí o cara da serra que tá fazendo discurso de ódio. Aí o que acontece? Quer dizer, não sei se vai dar pra ouvir a serra, mas caso dê pra ouvir, é o cara da serra fazendo discurso de ódio. O que acontece, né? Ele põe, ó, 40%. Mas vem cá, você sabe quantos funcionários a empresa tem? Não, você não sabe, tanto que essa é a pergunta da questão. Então vamos começar dizendo que ela tem X funcionários, ok? Então, desse grupo X, 40% tem mais de 50 anos, logo 60% tem menos. Eu coloquei 60% aqui só para mesmo deixar mais explicado para você, mas você não vai precisar desse dado, só vai precisar do 40%. Então, como é que eu calculo? Não tem problema, você multiplica 40 sobre 100 vezes esse x, tá bom? E aí, cara, você pode cancelar um zero aqui e aí vai ficar 0,4 vezes x. E o cara tá certo, continua fazendo discurso de ódio. Ó, aí desse grupo, 40% de x, 30% pratica exercícios físicos. Eu chamei esse grupo aqui de y, tá? Então esse pedaço do grupo x é o grupo y. Como é que eu calculo esse pedaço? Y vai ser 30% de 40% de x. Perceba que o nosso referencial ele muda, né? Ó, agora esse é o nosso referencial, tá vendo? Referencial. Então você vai calcular 30 sobre 100 de 0,4. Pode cancelar aqui um zero, ó. Aí vai ficar 0,3 vezes 0,4. Essa conta não, você faz 3 vezes 4 normalmente, que vai dar 12. E aí não tem duas casas decimais, né? Que é 0,3 uma, 0,4 outra. Aí você vai andando com a vírgula assim, ó. Uma, duas. Então fica 0,12, ok? Ou seja, esse meu grupo Y, ele é 0,12 de x. Perfeito. Do grupo Y, 5%, repara que ele mudou o referencial de novo, né? 5% vão participar de uma prova de triatlo. Eu chamei esse novo grupo de Z. Quem é esse grupo? É 5% do Y. Mas quem é o Y? É 0,12 vezes x. Então, 5 sobre 100 de 0,12x vai dar o quê? Ó, vai ficar assim, ó. 5 sobre 100 fica 0,05. Quando você multiplicar 0,12, cara, 5 vezes 12 dá 60, tá bom? Vou fazer aqui com você. 5, se tu pegar aqui 12, multiplicar por 5, vai dar 60. Aí agora, quantas casas decimais a gente tem? Aqui a gente tem duas. Casa decimal é número depois da vírgula, tá? Uma, duas, beleza. E aqui tem duas também, então tu vai ter 4 casas decimais, ó. Então você vai vir andando com a vírgula assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ó, 0, aí você põe 2 zeros aqui, ok? Só que esse 0,0060, você pode ignorar esse último zero aqui, ó. Pode escrever só como sendo 0,006, ok? Confuso, né, cara?
muita conta, muita casa decimal, não sei o que, o cara ficou maluco. Mas beleza, né? Pegou a ideia? Agora, pessoal, o que acontece? Pronto, até aqui, ó, até esse número, até você chegar nesse número, a questão, ela trata de porcentagem. Quando você passar para esse último caso aqui, ó, você vai agora analisar o conjunto numérico. Como assim? Cara, perceba, eu estou falando de um número de pessoas. Se é um número de pessoas, eu posso com certeza afirmar que é o que? É um número inteiro. Na verdade, se você quiser, você pode dizer só que é um número natural, né? Mas vamos só relembrar. Pessoal, números naturais são tipo 1, 2, 3, 4, não sei o que, beleza? Ah, Matheus, e o zero? O zero é uma polêmica, então não vou entrar nessa polêmica. Se você quiser, você pode pensar no zero ou não. Teoricamente, é obrigação da sua banca te dizer, né, se ela considera ou não o zero natural. Aí, números inteiros. Números inteiros, cara, é zero, aí vem menos 1, menos 2, entendeu? Então, 1, 2, tranquilo? Então, se você quiser, você pode dizer com certeza que esse número de pessoas é um número natural. Porque não existe 2,5 pessoas, né? Em a piadoca se for um anão, mas... Enfim, capacitivo. Não vamos entrar por aí, beleza? Mas, pô, não existe 2,5 pessoas, não existe 3,1 pessoa, beleza? Ou você tem 2 pessoas, você tem 3, por exemplo. Então, o que tu pode afirmar? Tu pode dizer que esse número, esse z 0,06 vezes x, perdão, 0,006, né? Vezes x é igual a um número alfa, onde esse alfa ele é um número inteiro. Entendeu? Mas Matheus, pra que, cara? Eu já não sei nem quem é o x, já entrou um tal de alfa na jogada. Calma, meu querido, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Ó, x vai ser alfa dividido por 0,06. Para a gente fazer essa conta aqui com mais calma, alfa dividido por 0,006 é como se fosse assim, ó, alfa dividido por 6 dividido por 1000, certo? E aí, pessoal, isso aqui é uma divisão de fração. Então, tu repete a primeira, que é o alfa, multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 1000, né? Fica 1000 sobre 6, ok? Então, por isso que vai dar 1000 sobre 6 vezes alfa. Só para fazer essa conta aqui com vocês em mais detalhes, ok? Beleza? Tá certo assim? Show! E aí, o que nos ocorre, pessoal? O que nos ocorre, né? Deixa eu só apagar aqui, que foi só um asteriscozinho. Então, ficou 1000 sobre 6, né? Vezes o alfa, confere? Agora, pessoal, perceba uma coisa. Se vocês quiserem, a gente pode o quê? Esse 6 e esse 1000 dá para dividir por 2. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, vai ficar 500 sobre 3. Lembrem-se que eu estou atrás de um número que é o quê? Natural, né? Certo? Ou inteiro, tá? Você pode chamar dos dois jeitos. Nesse caso, natural fica mais restrito ainda. Mas, se você quiser dizer que é inteiro ou natural, o raciocínio é basicamente o mesmo. Ou seja, eu estou procurando um número que ele é 1, ele é 2, ele é 3, entenderam? E qual é a sacada aqui, pessoal? Qual é a sacada aqui? Bom, ó, para que isso aqui seja um número natural, ó, isso aqui tudo tem que ser um número natural, né? Ou seja, ou tem que ser 1, ou tem que ser 2, ou tem que ser 3, por aí vai. Bom, para que isso seja, ó, 500 não dá para dividir por 3, né? Não dá para dividir por 3, certo? Então, esse número alfa, ele tem que ser o quê? Divisível por 3. Divisível por 3, entenderam? E aí, bom, se esse alfa é divisível por 3, ele pode ser quais valores? Olha, pode ser 3, pode ser 6, pode ser 9, pode ser 12. Todas essas respostas, elas vão nos fornecer um número que deixa esse x sendo um número inteiro. Mas a gente quer, na questão, ele perguntou qual é o mínimo, tá vendo? É por isso, inclusive, que ele perguntou o mínimo desses funcionários. Nós queremos o mínimo. Nesse caso, o mínimo, como é que você vai fazer? Cara, o mínimo é quando isso aqui tudo for mínimo. Repara, ó, se o alfa for, por exemplo, 6, vai dividir 6 por 3, vai ficar 2 aqui em cima. Aí o x vai ser 500 vezes 2, 1000. Se for 9, vai ficar 3, aí 500 vezes 3, 1500. Repara que só vai aumentando. Qual é o valor mínimo? Pô, o valor mínimo é quando tu pega esse cara sendo 3, né? Então, ó, para o x mínimo, o alfa mínimo ele é 3. Aí como é que fica esse x mínimo? 500 sobre 3 vezes 3. Eu fiz esse 3 aqui de azul para você entender que esse 3 é o alfa mínimo, tá? Então esse é o alfa mínimo. Aí o 3 cancela, né? Em cima e embaixo vai ficar só 500, que nos dá exatamente a letra A, então, beleza? Então, questãozinha aí boa, muito boa mesmo assim, para ser uma questão de concurso, interessante. Tranquilo? É isso aí, valeu, tchau, tchau.